Serão aqui o professor Walter Lucas. Vamos dar início à nossa aula de exercícios. E essa aula vai falar sobre semelhança de triângulos e está baseado na aula 7 do material do SAIS. O exercício número 1 diz que numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado em forma de disco que estacionou a 50 metros do solo aproximadamente. Um helicóptero do exército situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto iluminou com um holofote conforme mostra a figura ao lado. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco voador mede em metros aproximadamente quanto? E temos aí as 5 opções que pode nortear essa resposta. Vamos então à solução. Se pegarmos a figura que mostra o helicóptero, o disco voador e a sombra que ele projeta no chão, podemos partir ao meio e então visualizar esses dois triângulos aí, o triângulo menor superior e o maior aqui. E os valores que nós podemos destacar são a base do maior, a altura do menor aqui, que é a altura do helicóptero até o disco, que dá 30, a altura do disco ao chão 50, e sabemos que esse raio aqui, que é a base menor aqui, está sendo 8, porque o diâmetro aqui da sombra é 16. E queremos encontrar o raio do menor. Bom, nós podemos então aplicar aqui uma semelhança de triângulos, porque esse triângulo tem um ângulo de 90 graus aqui, aqui também 90 graus, todo ângulo de 90 graus é único, nós já vimos isso na nossa videoaula. Além disso, esse ângulo aqui da base equivale a esse mesmo ângulo, que ele é um ângulo que foi deslocado para cá, e o ângulo superior vale para os dois triângulos, tanto para o menor, se eu pegar ele, quanto para o maior. Então, eu estou aqui no caso ângulo, ângulo, ângulo. E aí, aplicando a semelhança de triângulos, eu posso dizer que a altura do menor triângulo, que é 30, que é essa aqui, está para a altura do maior, que é 30 mais 50, assim como o raio do menor está para o raio do maior, que é R sobre 8. Ora, se você somar 30 mais 50, vai dar 80. Você vai ficar aí com 30 sobre 80 é igual a R sobre 8. Só que fatorando por 10 fica 3 sobre 8 é igual a R sobre 8. Então, fatorando aqui os denominadores, a conclusão é que R é 3. Então, o raio do disco voador é 3 e a resposta correta é a letra A. Tranquilos? Vamos então para o segundo exemplo. Exercício 2. Para estimar a profundidade de um poço com 1,1 metros de largura, uma pessoa cujos olhos estão a 1,6 metros do chão posiciona-se a 0,5 de sua borda. Dessa forma, a borda do poço esconde exatamente seu fundo, como mostra a figura que está aí ao lado. Com dados acima, a pessoa conclui que a profundidade do poço é quanto? E aqui estão as 5 opções que devem constituir uma delas a resposta desse exercício. Bom, vamos à solução então. Pegaremos a figura e vamos observar esse pequeno triângulo aqui e esse outro aqui e separá-los aqui. Se eu tirar os triângulos de lá, a gente pode claramente destacar alguns valores. Primeiro, essa base que é 0,5 metros, a altura da pessoa que é 1,6 metros e o comprimento da base do triângulo maior, que é o mesmo que está aqui em cima, no desenho. Se isso aqui descer para cá o segmento, aqui na base também vai dar 1,1 metro. Agora, claramente, nós podemos perceber que ele quer a profundidade, esse segmento de azul aí que eu estou chamando de H. Então, esses triângulos são congruentes, porque aqui há ângulos de 90 graus, o ângulo do teto é igual e os ângulos da base também são correspondentes. Então, podemos dizer que a altura do menor, que é 1,6, está para a altura do maior triângulo, assim como a base do menor está para a base do maior, que é 0,5 sobre 1,1. Multiplicando o meio com os extremos, nós temos que 0,5 vezes H é 1,6 vezes 1,1. Efetuando essa conta aqui, que você não terá muita dificuldade para isso, vai concluir que 0,5H é igual a 1,66. Passando 0,5 dividindo, concluímos que a altura é 3,52. Então, a profundidade, que está aqui destinada a ser calculada, é 3,52 metros. Mas perceba que nós fizemos a semelhança dos triângulos para poder proporcionalmente encontrar essa resposta. Vamos então para o exercício 3. O 3 diz, com os dados do triângulo a seguir, o valor de x é quanto? Nós temos aqui um triângulo ABC, outro triângulo dentro dele inscrito EDC, dois ângulos alfas que são aí iguais, né? Esse aqui e esse, e esses comprimentos que ele forneceu e que é o valor de x que é E. Então, vamos pegar essa figura e fazer a seguinte observação. Esse triângulo aqui maior ABC, ele é congruente ao triângulo na ordem de citação de vértice DEC.
Então, se eu separar o triângulo para efeito didático, olha, o maior está aqui, que é o ABC, o ângulo alfa, esse aqui na mesma posição, e o outro, do mesmo jeito que está desenhado aqui, é o DEC. Perceba que esse ângulo alfa é congruente a esse, então eu vou rodar a figura por simetria. Se eu espelhar ela para baixo, esse triângulo vira para cá e fica similar a esse. Ó. Esse triângulozinho aqui, quando virado para baixo, fica nessa posição. E se você comparar ele agora com o maior, eles são triângulos semelhantes, conforme foi citado aqui em cima. E agora eu posso colocar os valores, porque o comprimento de A até C é x mais 5. O comprimento dessa base aqui, que é BC, é 7 mais 3, que é 10. E no outro triângulo, o lado oposto ao alfa, se prestar atenção aqui, ó, é 5. E a distância de D até C, como está aqui, tem que ser também 3. Pronto, agora ficou bem fácil a gente perceber a semelhança entre esses dois triângulos. Que, em geral, se você olhar para cá, fica um pouco confuso. Mas agora eu posso aplicar que 5 está para 10, a base do menor está para a base do maior, assim como esse outro comprimento aqui desse lado do menor está para esse outro do maior. Então, 5 sobre 10 é igual a 3 sobre x mais 5. Multiplicando aí meio com extremos, nós concluímos que 5 multiplica x mais 5 entre parênteses e 3 multiplica o 10. Faça aqui a propriedade de passar o 5 dividindo para esse lado. Fica, então, x mais 5 é 3 vezes 10, 30 sobre 5. Portanto, x vai dar 1. Resposta, a letra D. Cuidado na hora de separar os triângulos para você não acabar confundindo aqui os lados que são correspondentes, tá? Vamos para o próximo exemplo. Exercício número 4 diz: a sombra de um prédio num terreno plano a uma determinada hora do dia mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Aí nós temos aqui as opções que vão relacionar exatamente essas alturas. Então ele pergunta: uma possível relação entre as alturas do prédio e do poste em metros é o quê? Bom, então nós podemos pegar essa figura e aplicar uma semelhança de triângulos, porque os raios do Sol incidem sob a mesma inclinação para ambos dois objetos que estejam perpendiculares ao solo. Então podemos concluir que a altura do menor poste está para a altura do maior, que é o prédio, assim como a base da sombra aqui do menor poste está para a base, que é a altura do prédio, que é 15. Então, multiplicando meio com extremos, você conclui facilmente que 3H é igual a 75, então H é 25. Se você dividir a altura do menor, que é 5, para a altura do maior, que você acabou de encontrar aqui, 25, a razão de proporção aí é de 1/5. Multiplicando meio com extremo, você conclui que H é 5H, ou seja, a altura do prédio é 5 vezes a altura daquele poste. Portanto, a resposta correta é a letra B, que diz que H, que equivale à altura do prédio, é 5 vezes a altura daquele poste. Um exercício bem tranquilo, basta depois que encontrar H, efetuar aqui a razão entre H e H e aplicar aqui o produto dos meios com os extremos. Vamos para o nosso último exemplo, exercício 5. Qual deve ser a altitude do balão no ponto P, nesse ponto azul aqui, gente, que está aqui ó, no gráfico, para que a sua distância ao topo do prédio, nas condições da imagem, que está aqui ao lado, seja de 10 km. Ele dá aqui as 5 opções que nós devemos possivelmente encontrar. Então veja que o balão sai daqui em direção até essa posição que ele está. Ele varreu ou percorreu 5 km da sua ponta aqui até o ponto P. E do ponto P até aqui mais 5. A altura dele é 200 metros. E a distância que o balão está aqui na horizontal, no pé da perpendicular até o prédio é 8 km. Cuidado, gente, que tem aqui algumas grandezas em quilômetros e a altura em metros. Teremos que ter muito cuidado com esse cálculo. Então, pegando a figura, nós podemos proceder assim. Como a distância do topo do prédio até o ponto P é 5 km e dele até a posição superior também é 5, eu posso passar uma reta paralela aqui ao chão e encontrar aqui um triângulo. E nós sabemos que a distância do pé da perpendicular que o balão se encontra até o prédio é 8 km. Portanto, esse segmento aqui destacado em cima também é 8 e nós formamos aqui um triângulo retângulo. Dá para calcular a altura pequena desse triângulo superior. Extraindo o triângulo aqui para melhor visualização e efeito didático, nós colocamos aqui os valores da hipotenusa, que é 5 mais 5 dá 10, a base, que é 8 km, e queremos essa pequena altura que eu estou chamando de H. Aplicando o teorema pitagórico, você vai concluir sem muita dificuldade
que essa altura mede 6 km, por quê? Porque a hipotenusa está em quilômetro e a base também está em quilômetro, mas isso equivale a 6.000 metros. Aqui faltou colocar um zero, tá? Mas corrijam aí, por favor. Agora, como a altura do prédio é 200 metros, nós podemos observar que a figura completa tracejada, olha, que contorna aqui todo o processo, forma um trapézio. E aí, como esse balão tem uma distância do ponto P até o chão que nós queremos encontrar, nós concluímos que a altura máxima aqui é 6.200 metros. Por quê? Porque a altura Hzinho nós calculamos e deu 6.000. Já mandei vocês fazer essa correção aqui, tá? A distância do topo do prédio até o chão é 200, então fica 6.200 metros. E também temos que a altura dele é 200 metros. Bom, mas se isso é um trapézio e esse balão está distando da altura máxima, nessa reta aqui, e do topo do prédio, 5 km, ele está no ponto médio. Então isso aqui é o que, gente? Isso é a base média de um trapézio. Como é que eu encontro o valor dessa base média? Eu somo uma base, sim, a base menor, mais a maior, e divido por 2. Então fica 6.200 mais 200 sobre 2, isso dá 6.400, que por 2 dá 3.200 metros. Só que em quilômetros fica 3,2 quilômetros. Resposta correta, a letra B. Então, muito obrigado. Faça uma revisão do conteúdo. Gente, continue estudando, dê o seu melhor. Estou com saudade das aulas de vocês. E se Deus permitir, em breve, em nome de Jesus, nós vamos estar voltando às nossas aulas e tudo vai se normalizar. Não percam o ritmo, não desanimem. Vamos encarar isso com muita prudência e força de vontade que a gente vai chegar lá. Muito obrigado.